Neste momento, concedo a palavra ao nobre deputado Carlos Cabral, coautor da propositura. Excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Hélio de Souza, que está no exercício da presidência nessa sessão solene, senhor assessor especial da Governadoria, Clóvis de Oliveira, meu conterrâneo, que nesse ato representa o excelentíssimo governador Marconi Perillo, se assim me permite a vossa deferência, desembargador Carlos Escher, a quem eu quero chamar de meu colega de trabalho, por ser oriundo dos quadros da Justiça do Estado de Goiás, funcionário de carreira do mesmo tribunal que Vossa Excelência, então me permito chamá-lo de colega de trabalho. Senhor diretor-presidente do Parque Mutirama, Jairo Gomes, que representa o excelentíssimo senhor prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, nosso querido arcebispo metropolitano, Dom Washington Cruz, a quem convivo desde longa data, quando veio da Diocese de São Luís dos Montes Belos e eu participava da Comissão Regional de Assessoria da Pastoral da Juventude desde aquela época. Magnífico reitor da PUC Goiás, professor Valmir Amado, assessor parlamentar, senhor Renato Rassi, neste ato aqui representando o senador Ciro Miranda, responsável pelo setor da juventude na Arquidiocese de Goiânia, Padre Rodrigo, minha saudação, a minha amiga, companheira, assessora da Pastoral da Juventude, Hélia Marina Monteiro. Quero saudar aqui e agradecer a ilustre presença da deputada Gracilene Batista, que nos prestigia nessa solenidade, deputado Francisco Júnior, e aqui a toda a bancada do meu partido, que se faz presente, deputado Humberto Aidar, que é meu sócio propositor dessa audiência, dessa solenidade, a quem eu cumprimento, deputado Luiz César Bueno, deputado Mauro Rubem, cumprimento todos os padres, presbíteros, religiosos e religiosas aqui presentes, me permitam fazer isso na pessoa do meu amigo Padre Geraldo Labarrere, e muito feliz e alegre por ver aqui tantos jovens, não vou dizer mais como eu, porque eu também já passei a casa dos 30, deputado Humberto Aidar, mas muito feliz de ver aqui tantos jovens e sentados aqui dentro do plenário, não só nas galerias, a quem a gente tem o orgulho de poder compartilhar com vocês esse momento de sentar aqui do nosso lado, ao nosso lado aqui dentro desse plenário. Estou muito feliz com a presença de todos aqui da Arquidiocese de Goiânia e das mais diferentes dioceses e cidades que vieram prestigiar esse nosso evento. Nesse ano, o tema da campanha da fraternidade é Fraternidade e Juventude, que tem o objetivo de fortalecer o desejo de evangelizar os jovens, buscando sempre, Dom Washington, compreender a realidade vivenciada e a riqueza das diversidades. Uma forma de acolher os jovens no contexto de mudança de época, proporcionando caminhos para o seu protagonismo no seguimento de Jesus Cristo, na vivência eclesial e na construção de uma sociedade fraterna, fundamentada na cultura da vida, da justiça e da paz. O caminho de muitos jovens se assemelha muito ao jovem Nazareno. Ele, antes de ser um dos maiores exemplos para a nossa humanidade, e aqui eu não vou discutir questões que estão além da nossa compreensão lógica, ele experimentou tudo o que um jovem está sujeito a passar, vivendo intensamente pelo que acreditava, e se revoltando com uma lógica opressora, vivendo e fazendo política, de forma simples e acolhedora, conseguiu mobilizar multidões e, acima de tudo, trouxe um dos mais valiosos exemplos para as gerações que viriam: amar ao próximo como a si mesmo. Eu, como seguidor desse mandamento, sou fruto de muitas campanhas da fraternidade. Comecei ainda no colo da minha mãe, talvez até mamando nos seios da minha mãe.
E eu tive uma longa trajetória na igreja, de um modo especial na Pastoral da Juventude, desde 1992. Na época, a campanha da Fraternidade também tratava da temática juventude, com o tema Juventude e Caminho Aberto. Discutíamos naquele ano, vivendo essa experiência pastoral. Cheguei a coordenador da comunidade de jovens da minha paróquia, que recebeu, inclusive, o mesmo nome da campanha da Fraternidade, e era carinhosamente chamado de Grupo de Jovens Juca. Daí para frente eu estive cada dia mais presente na organização e nas causas da Pastoral da Juventude, em favor das juventudes. Alguns anos depois, fui coordenador da Pastoral da Juventude na Diocese de Jataí, representante da Diocese na coordenação regional, que compreendia aqui Goiás, Tocantins e parte do Mato Grosso. E nesse mesmo regional também fui assessor da Pastoral da Juventude. Logo, a minha fala aqui e o meu posicionamento sobre essa questão da temática juvenil, senhor presidente, elas partem da minha própria experiência de vida. A nossa Constituição afirma que o Estado é laico. E longe de mim ir ao contrário, pois este preceito é fundamental para a democracia e para o respeito com todas as religiões. Contudo, as experiências como essa, da Igreja Católica, que garantem vida, autonomia e a transformação da realidade que oprime, devem ser anunciadas aos quatro ventos, sejam elas quais forem. A campanha da fraternidade surge durante o Concílio Vaticano II, momento em que a Igreja Católica promovia várias mudanças estruturais. Na América Latina, essas mudanças transcenderam os limites dos templos, indo ao encontro dos problemas concretos da sociedade, a fim de ligar a dimensão profética à ação prática e transformadora. É um grande desafio para a Igreja discutir a temática da juventude. Dentre tantas particularidades do que é ser jovem, logo de início encontramos um mundo de julgamentos e preconceitos. O jeito de vestir às vezes incomoda, o modo de falar, as relações com o próprio corpo e as relações afetivas, o espírito às vezes impetuoso. Nada passa despercebido ao olhar crítico dos adultos, normalmente carregado de preconcepções, de moralidades e prioridades que, com certeza, por eles também não foram escolhidas quando eram jovens. Nosso país sempre viveu uma carência de políticas públicas voltadas para a juventude. O governo do presidente Lula ousou mudar essa história. Foi em 2003, com a criação da Secretaria Nacional da Juventude, em 2005, com o Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE, e o ponto alto dessa mudança-chave foi em 2008, com a realização da primeira Conferência Nacional de Juventude. A presidenta Dilma, entendendo a importância desse processo, convocou também em 2011 a segunda Conferência Nacional de Juventude. Ambas as conferências proporcionaram uma ampla escuta da juventude brasileira, que participou ativamente, apresentando as demandas de todo o segmento juvenil em nosso país para a criação de políticas públicas. Ao discutirmos essa temática dentro da campanha da fraternidade, é importante atentarmos para alguns dos problemas mais sérios que envolvem os nossos jovens, como, por exemplo, a alta taxa de desemprego. Uma pesquisa do Núcleo de Opinião Pública da Fundação Perseu Abramo, feita no Brasil entre jovens que vivem nas regiões metropolitanas, de 15 a 24 anos, revela que 42% dos jovens entrevistados estão em situação de desemprego, sendo que destes, 10% estão buscando o seu primeiro emprego. Dos 36% que trabalham, apenas 41% está no mercado de trabalho formal e 59% no informal, sendo que 54% desses jovens recebem apenas até 2 salários mínimos. Diante disso, os jovens acabam sendo penalizados por estarem privados da participação no mercado de trabalho. A sua pouca formação e a falta de renda dificultam o acesso às oportunidades. Porém, não basta inserir o jovem sem experiência no mercado de trabalho através do primeiro emprego. É necessário preparar o melhor para assumir os postos, com uma capacidade de intervir e de contribuir não só na produção, como também na sociedade. Outra questão é o quanto é perigoso ser jovem no Brasil. Exatamente isso. É perigoso ser jovem no Brasil, especialmente para quem é negro e de periferia.
vivemos um tempo de verdadeiro genocídio da juventude negra. Os maiores índices de criminalidade contra os jovens ocorrem exatamente entre os jovens pobres e negros que residem na periferia. As nossas prisões estão abarrotadas de jovens e, na sua grande maioria, com essas mesmas características. Segundo dados do Mapa da Violência de 2012, de 1998 até 2010, a taxa de homicídios no país aumentou em torno de 1%, enquanto aqui no nosso estado o crescimento foi de 119,4%. Um fato assustador, que esse mapa também revela que a taxa de homicídios entre os jovens passou de 17,2 mortes para cada 100 mil jovens em 1980 para 52,4 mortes para cada 100 mil jovens no ano de 2010. Isso significa um crescimento de morte entre jovens, de homicídios, de 204% ao longo desses 30 anos. Diante disso, é claro que temos culpados. Primeiramente, as escolhas por um modelo econômico que induzem os jovens a um consumismo desumano, que muitas vezes se torna um caminho sem volta. Após, temos o Estado, que deveria promover a educação, segurança, lazer, condições mínimas de sobrevivência. E, por fim, a sociedade também, que eu, como já havia dito, joga o mundo nas costas dos jovens. Afinal, eles são jovens e podem aguentar. Mas é importante... Obrigado. Mas é importante também lembrar que logo no começo do meu mandato de deputado estadual, apresentei um projeto nessa Casa de Leis que cria a Comissão Permanente de Juventude na Assembleia. Tal comissão terá como objetivo a discussão e difusão de conhecimentos e projetos que criam oportunidades de aprendizagem, tais como atividades cooperativas, de crescimento individual e social, o saber ouvir, argumentar e a construção de políticas públicas para a juventude. Esperamos que essa comissão em breve seja instituída nessa casa e que a juventude seja pautada nas discussões para uma sociedade melhor e mais harmoniosa de se viver. E agora, a campanha da fraternidade volta os olhos em um ano muito importante para a juventude brasileira. Como aqui nós queremos destacar mais uma política importante, o ano que marcará a aprovação do Estatuto da Juventude no Congresso Nacional. O Estatuto foi resultado de um processo de escuta de jovens de todo o Brasil. Ele deve nortear as políticas direcionadas à juventude. Contudo, esse instrumento tão rico não deve ser dispensado pela sociedade civil, que tem o dever de fiscalizar a sua aplicação pelo Estado. A campanha da fraternidade trará, à luz do Evangelho encarnado na realidade do povo, a necessidade de sabermos ver tudo o que causa a morte da juventude, para que possamos, de fato, nos apresentar com os dizeres do lema: eis-me aqui, envia-me, para que possamos romper as amarras e transformar de fato um outro mundo possível, a terra sem males. Desde 1992, quando a campanha da fraternidade também discutiu a temática juvenil, até aqui, muitos desafios permanecem. Outros vieram com a evolução social. E muitas inquietações ainda nos interpelam e precisam de resposta, como a questão da política de cotas, a redução da maioridade penal e a necessidade da Igreja e da sociedade se converterem de fato à juventude. Que esta campanha da fraternidade seja luz para esses desafios. Como agente político, cristão, católico e formado nas comunidades juvenis da Igreja, e alguém que há anos vive a campanha da fraternidade, não poderia também deixar de chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas pelas organizações que fazem a opção de defender a juventude e discutir políticas públicas voltadas para esse segmento. Destaco o que ocorre nesse momento com o projeto do Círculo La Retô, um espaço que há anos trabalha com adolescentes e jovens empobrecidos aqui em Goiânia, e hoje vive a ameaça de perder o seu espaço. Fato já ocorrido em anos anteriores, e o que mais me entristece é ver o interesse imobiliário pelo terreno que fica ali, ao lado do estádio Serra Dourada. Interesse que serve apenas para o lucro da especulação imobiliária. Como defensor da juventude, tenho posição contrária a essa ação do governo, que quer vender a área e assim acabar com esse projeto que defende a vida, que é um preceito cristão e humano.
Também relato com muita dor o encerramento das atividades pastorais da Casa da Juventude Padre Bournier, exatamente no ano em que a campanha da Fraternidade discute a temática juvenil e que receberemos no Brasil a Jornada Mundial da Juventude com o Papa. Faço esse destaque, pois a Casa da Juventude faz parte da minha história. Foi lá que eu tive o fortalecimento da minha fé, o meu discernimento vocacional e aprimorei os valores que eu trouxe de dentro de casa e que pautam o meu trabalho como parlamentar dessa casa. Sem dúvida, se hoje aqui estou, nesse momento, fazendo esse discurso, a Casa da Juventude tem uma grande participação nisso. Vivemos agora, na nossa igreja, um momento muito importante, o anúncio da renúncia do Papa Bento XVI. Foi, sem dúvida, uma surpresa para o mundo todo, em especial para nós, Dom Washington, para nós que somos católicos. Vemos um líder, na altura dos seus 85 anos de idade, renunciar ao posto-chefe de tão grande e importante instituição em todo o planeta. Além do gesto sensato, uma fala recente do Papa me chamou muita atenção. O Sumo Pontífice nos convida a promover uma verdadeira renovação na Igreja, inspirados no Concílio Vaticano II, tarefa que também nos cabe nessa campanha da fraternidade. Assim, de uma maneira respeitosa, obediente, disciplinada, me dirijo aqui, em especial, ao Bispo Dom Washington, aos padres e religiosos presentes. Devemos acreditar e promover a nossa juventude. É ela, sem dúvida, a maior força para que essa verdadeira renovação da Igreja aconteça. Faço um convite a toda a sociedade para que acreditemos no protagonismo dos nossos jovens. Vamos promover espaços para a formação de cidadãos comprometidos com o bem comum e com a civilização do amor. A campanha da fraternidade é um tempo propício para refletirmos sobre as nossas ações e nos convertermos à juventude. Convertermos-nos a esse conceito, a esse jeito de ser igreja e de ser sociedade, sem preconceito, sem amarras e com muita vontade de contribuir para um mundo melhor de se viver. Agradeço a essa oportunidade, agradeço à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, à Igreja Católica por essa iniciativa brilhante e me coloco aqui à disposição de toda a juventude do Estado e todos que lutam também por causas que beneficiem diretamente a juventude. Vivamos com muita intensidade essa campanha da fraternidade. Termino ressaltando que eu acredito na juventude e respondamos juntos, inspirados na campanha da fraternidade, que sociedade sonhamos construir com a nossa juventude. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.